Oi, eu sou o Maxon, começando mais uma edição do Mas Que Horror, a edição de número 500. 500 programas depois, ainda estou aqui gravando esses vídeos, quase 7 anos depois do primeiro episódio, lá em 2015, aquele primeiríssimo sobre o Wes Craven, ali pouquinho tempo depois dele ter falecido, lá fiz uma homenagem e tal. Fui convencido por um grande amigo meu, Nelson Alves Jr., a gravar esses vídeos, a começar o canal. Eu que sou um cara muito tímido e envergonhado, foi difícil, mas foi também um exercício de falar em frente às câmeras. Eu sempre acostumado a trabalhar por trás das câmeras, então foi um exercício em muitos aspectos, foi terapêutico em muitos aspectos. Muitas pessoas incríveis passaram pelo Mas Que Horror. O Nelson, como eu citei, o Bruno, o Lucas, Raíssa, a Fernanda, o Léo, o Daniel, o Takeshi, a Vanessa. Deixo aqui meu muitíssimo obrigado a todos, a todas que passaram pelo programa, que ajudaram a chegar até aqui. E é sempre especial escolher esses temas fechados, né? Na verdade tem mais de 500 programas, se você for considerar alguns especiais específicos, uns curtas-metragens e tal. Acaba excedendo esse número, mas eu acho que é muito simbólico, né? O 500, assim, 500 programas depois, cá estamos. E eu escolhi esse tema, primeiros sustos, os meus primeiros sustos. Alguns prematuros, alguns lá no início da minha vida, alguns que chegaram tardiamente, algo que me assustou, assim, dada a específica mídia, que eu já era bem adulto, etc e tal. Mas eu escolhi, tipo, então, 500 programas, então, 5 mídias diferentes, vai. Cinema, série, quadrinho, livro e videogame. Quais foram os primeiros dentre essas formas de entretenimento artística que me impactaram e me causaram um pavor real, assim, um negócio que me marcou de muitas formas, como antes e depois disso. E eu, como uma criança que era vidrada em Freddy Krueger, em Jason, em Michael Myers, e passava pela locadora e tinha medo daquele pôster do Hellraiser, daquele troço com aqueles pregos na cabeça, e aquela caixa, e tinha medo daquele outro pôster com aquela mulher num gancho de açougue, um sujeito com uma motosserra na mão. Esses eu fui assistir depois. Massacre da Serra Elétrica, Hellraiser, Exorcista, eu já era um pouco maior quando eu fui assistir. Mas eu aluguei um filme que eu não deveria ter alugado, vocês já sabem aí, né? Pelo que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu aluguei A Profecia, escondido da minha mãe. E vi sozinho e me marcou demais, assim. Eu tive pesadelo e eu nunca admiti isso. Por muitos anos eu não admiti que esse filme me causou muitos pesadelos. Muito mais do que pelo imagético, pela história em si. Eu assisti, eu tinha 9 anos. Então eu não tinha nenhum tipo de bagagem ou conhecimento. E eu fazia catecismo, hein? Veja você. Pra concluir qualquer coisa com relação à história. Mas o que me deu pesadelo nesse filme foi a trilha sonora. A trilha sonora desse filme, pra mim, é das coisas mais pavorosas, assustadoras que tem, assim. A ave satânia ali. Então foi bem marcado por isso. E eu deitava e a música vinha e eu tinha pesadelo por causa disso. E eu não me lembro exatamente quais os pesadelos, mas eu me lembro de ter uma sensação muito ruim enquanto eu dormia. Ter um sono turbulento, assim, acordar cansado, assim. Então me arrependi de ter assistido A Profecia. Pensar que quem dirige A Profecia é o Richard Donner, né? Eu nunca vou fazer... É muito louco, eu fico pensando o que seria Wes Anderson fazendo um filme de terror. É tipo Richard Donner fazendo um filme de terror. O cara do Cinemão, o cara do Superman, do Feitiço de Áquila, do Máquina Mortífera, me faz A Profecia, assim. Então, começando com esse, e depois muito mais pra trás ainda, que um dos primeiros livros que eu me lembro de ter ido até a biblioteca do colégio e por recomendação de uma professora ter pego emprestado o livro foi Os Caravelhos do Diabo. E nesse livro eu vi pela primeira vez, assim, assassino em série, esse tipo de coisa, esse tipo de conceito, né? Com a história ali do Alberto, atrás do assassino do irmão dele, que deixou esse escaravelho ali, o assassino de ruivas, e tinha uma coisa de um hotel, de uma irlandesa, então tinha muita coisa esquisita, o Inspetor Pimentel, nunca esqueço desses nomes, né? Foi o primeiro livro que me marcou muito, e eu ficava com ele, e aquela capa, né? Foi difícil encontrar, inclusive, essa imagem da capa aí, tiveram várias outras, né? E depois fui conhecer o trabalho da Lúcia Machado de Almeida, da série Vagalume, que tinha tantos livros lá, do Cachorrinho Samba e da série Vagalume. Eu lia muito junto com a Turma da Mônica, quando eu era muito pequeno, e o Escaravelho do Diabo me marcou muito.
pela capa, pelo diabo ali no título, e por esse conceito de um assassino, né? E ele se mete ali com o investigador, que é o Inspetor Pimentel, atrás desse assassino. E aí depois eu descobri que tem um filme, cara, tipo, lançado muitos e muitos anos depois, tipo, em 2016, dirigido pelo Carlo Milani, com o Thelmo Salomão, o Thiago Rossetti. Não assisti ainda, fiquei muito curioso pra ver, deixei passar na época. Eu me lembro que quando esse filme foi anunciado, saiu o trailer, eu fiquei também surpreso, mas eu deixei passar. Eu deveria assistir, vou pegar. Então, O Escaravelho do Diabo foi minha experiência, e foi minha porta de entrada pra Stephen King, que veio depois. O primeiro do Stephen King que eu li foi o Carrie, que foi meio que logo depois de ter assistido o filme, ficado bem marcado, mas eu já era adolescente, então eu já tinha mais controle sobre essas coisas. E aí, a primeira série que eu realmente fiquei assustado, foi um episódio específico do Arquivo X. Eu já era muito vidrado no Arquivo X, já assistia, acompanhava, mas o Arquivo X sempre foi uma coisa muito mais do fantasioso, do fantástico, do vislumbre, do que do medo. O Fox Mulder sempre me trouxe uma sensação muito reconfortante, assim, de segurança, muito mais com a Scully. A Scully era tipo o porto seguro absoluto, então eles eram meus melhores amigos quando eu era adolescente. O Mulder e a Scully, e esse Ex-Cops, esse episódio do Arquivo X, não tem nem como saber quando que foi exibido aqui pra gente, porque era uma zona, né, a exibição de Arquivo X pela Record, mas era no formato do found footage, né? Bush de Blair tinha acabado de estourar de sucesso ali em 99, e o Arquivo X pegou não só do found footage, mas no formato na verdade é mais de mockumentary, né, simulando o Cops, aquele programa sensacionalista de TV dos Estados Unidos e tal, o Polícia 24 Horas dos Estados Unidos, né? E com um conceito muito assustador do medo relativo, né, do medo pessoal, né, uma manifestação do medo para cada ser que sente esse medo. E aí o Mulder e a Scully no meio com o cinegrafista acompanhando eles. E eu lembro que foi um bafafá no colégio no outro dia, porque, né, você tá passando ali de canal e cai nesse episódio do Arquivo X, parece real. Esse me deu medo, cara. Esse trouxe um realismo que eu sempre tive muito medo desses programas policiais, dos linhas direta da vida. Eu tinha pânico de linha direta, mas assistia. Marcelo Rezende saindo do escuro, assim, eu tinha pavor daquilo. Quando aparecia um retrato falado ali, aí que eu não dormia mesmo. Então foi uma mistura dessas duas coisas. Eu pensei muito antes de fazer esse programa, porque acaba sendo extremamente pessoal, né? Compartilhar coisas da sua vida, assim, se abrir, mas, 500 programas depois eu acho que já existe essa relação aqui com a gente e tal. E fica o convite para que vocês compartilhem aí comigo também nos comentários, porque a melhor parte de gravar tudo isso aqui sempre é conversar nos comentários, seja lá qual for o tema. Então eu queria saber o que realmente causou pavor disso tudo que eu falei aqui, né? Ou de outras mídias, ou de outros formatos que seja. E eu disse tardiamente lá no começo, porque, por exemplo, o Exorcismo Ritual Romano, que é um quadrinho que a Dark Side me enviou, também aproveito a oportunidade para agradecer a Caveirinha, que acredita no Mask Horror há anos, também no Eu Ouço Gente Morta, no podcast do Mask Horror, e envia, apesar dos baixos views, as baixas visualizações, né, de não ter um número expressivo o canal, eles ainda assim acreditam, né? Eu sei que a competição é acirrada, é fervorosa, que o que importa no YouTube é número, não sei o quê, mas ainda assim eles continuam mandando até hoje, anos depois, e eles me mandaram o Exorcismo Ritual Romano, de um quadrinista espanhol chamado El Torres. Não tinha lido nada antes e ainda não li nada depois. Espero conhecer melhor desse cara e do Jaime Martínez também, que se juntaram e criaram essa história que é dentro das minhas temáticas mais interessantes, assim, para mim mais interessantes, né, que é da possessão demoníaca. Esse quadrinho ele é muito assustador, cara. Esse foi o primeiro e único quadrinho que eu li e tive problema para dormir naquela noite. Inclusive li antes de dormir e foi pesado para mim isso aqui. Eu, como um versado na arte da possessão demoníaca, assisto de tudo, leio de tudo, consumo tudo quanto é coisa de possessão. Esse troço aqui me pegou de verdade. Então, se você não conhece, tem um vídeo, inclusive, aqui, só sobre esse quadrinho, Ritual Romano. Fica o convite para dar um pulinho lá. Isso aqui me pegou de verdade. Assim. E para fechar, o jogo de videogame que, né, a princípio me amedrontou e me tirou as noites de sono, mas depois virou companhia e virou um aliado, digamos, foi Splatterhouse 2. Splatterhouse 2 foi meu primeiro contato em videogame com um jogo de terror,
que o jogo de terror era o foco. Então eu já tinha jogado Castlevania, tipo, criaturas do universo, do fantástico, do terror, são bucha de canhão em videogame, desde sempre, né? Desde tempos de Atari. A gente tem o jogo do Halloween, tem o jogo do Massacre Elétrica, depois no Nintendinho teve o Hora do Pesadelo, Jason, tudo porcaria. Porém, o Splatterhouse é o foco no terror. Por mais que seja, né, um jogo de porradaria com plataforma e tal, mas o terror é muito primeiro plano, assim, desde a trilha sonora. E é engraçado, né, porque isso me dava medo no começo, especialmente o chefão da terceira fase, que são aqueles bebês em carne viva, enforcados, que você tem que matar eles com uma motosserra ou com uma tesoura de jardineiro. Assim. Essa imagem me marca demais, me estampa demais, e eu como um moleque vidrado no Jason, era o jogo que você controlava o Jason. Porque o Rick lá usava a Terror Mask lá, que dá os poderes pra ele, atrás da Jennifer e tal, e era um visual que você me lembrava, se assemelhava, assim. Era muito nojento, grotesco, assustador e maravilhoso, e a trilha sonora, que inclusive é um dos poucos nomes que dá pra ir atrás de saber quem fez a trilha sonora, quem compôs a trilha, porque era tudo pseudônimo, né, tipo, o diretor do Splatterhouse 2 é o Sentaro, o produtor é o Papaya Paia, tipo, é difícil saber quem são. Talvez essas pessoas ainda estejam na Namco até hoje, fazendo, sei lá, Tekken, fazendo, sei lá, que tipo de jogo. Mas o compositor é o Eiko Kaneda, que pra mim, hoje, depois de todos esses anos de Splatterhouse, inclusive gosto muito do primeiro, que eu joguei muito tempo depois, né, porque ele era de PC Engine, de arcade, só fui jogar em emulador muito tempo depois. O 3 saiu de Mega Drive, eu lembro de ter locado também, gosto muito, ele é bem mais beat'em up, bem mais Final Fight, assim, do que o 2, mas também bem focado em terror. Mas é o Splatterhouse 2, um negócio que, tipo, a minha mãe conta que eu ficava com o cartucho, a caixinha, abraçado, dormia abraçado com a caixinha desse jogo. Pensa que demência, assim. Mas aí é esse medo que se tornou companhia e essa transformação dessa primeira impressão, algo que me acompanha muito. Mas esses foram os meus primeiros sustos, gostaria muito de saber quais foram os seus. Seja em série, seja em cinema, seja onde for. Seria uma conversa muito interessante. Inclusive quero deixar um agradecimento ao meu queridíssimo irmão, André, que sugeriu esse tema. Um monte de gente sugeriu temas legais lá no Twitter, mas esse foi especial, assim, foi diferente, me marcou e eu pensei muito nisso, e então compartilho com vocês e deixo o meu mais sincero agradecimento a todo mundo que acompanha, a você que acompanha o Mask Horror, nesses anos todos, em todos esses episódios, que chegou até aqui. De coração, muito obrigado, espero que a gente fique junto por mais muitos anos. É isso aí, valeu, tchau!